Vida Saudável, com o Dr. Renato Acioli. Ontem a gente teve uma conversa, prévia sobre a hipertensão e falávamos sobre o risco, de uma pessoa que tem pressão alta dirigir. Eu queria que o senhor detalhasse, entrasse um pouquinho mais nesse assunto, porque muita gente acaba dirigindo e sem relacionar uma coisa a outra, Tem um problema de saúde e não relaciona com os riscos que isso pode refletir no volante. Cristiele, eu tenho visto isso do ponto de vista de prática clínica, sabe? Uma pessoa hipertensa dirigindo, ele não se dá conta, porque na grande maioria dos casos de hipertensão, a hipertensão é assintomática, ou seja, a pessoa não sente nada. Mas o não sentir nada, ou sentir às vezes, não é o não sentir nada, é que mínimos sintomas e sinais que o hipertenso tem, ele não relaciona a hipertensão. Então, eu vou lhe dar um exemplo típico, o cansaço. Outro, aquela dorzinha leve de cabeça que também o paciente atribui ao cansaço. E geralmente são sintomas de estar com a pressão arterial elevada durante muito tempo. Então, quando um paciente nessa situação está dirigindo, a primeira coisa que o hipertenso perde ou diminui é o estado de alerta. Então você imagina, você está numa estrada 8, 9, 10, 11 horas dirigindo, depois de um tempo desse dirigindo, se você não fizer um repouso necessário a cada hora e meia, você começa a ficar cansado e você não tem a mesma atitude rápida se tiver uma emergência no tráfego. Então, para o hipertenso, o que acontece é o seguinte, o hipertenso, primeiro, ele perde o estado de alerta. Depois, o hipertenso pode também ter alguma dificuldade na acuidade visual, ou seja, naquele olhar e saber se aquele carro está mais próximo ou mais longe, ele olhando para o retrovisor, ele saber se aquele carro está mais próximo dele, se ele dá tempo dele desviar ou não, e que também é consequência do estado de alerta. Então, a diminuição da acuidade visual e a perda do sentido de alerta já é mais do que suficiente para uma pessoa não dirigir. Se o hipertenso estiver sintomático, se ele estiver com dor de cabeça, se ele estiver tonto, aí vai uma terceira situação que seria muito mais complicada, que é a perda do equilíbrio. Se você não tem um equilíbrio corporal, se você perde um pouquinho o que nós chamamos a nossa propriocepção, ou seja, é aquele equilíbrio intrínseco do seu corpo, você também não vai ter equilíbrio dirigindo, você não tem equilíbrio. Se você está conduzindo, se você está com a pressão alta, você perde a acuidade visual, você pode perder o equilíbrio e você perde o estado de alerta. Então só isso aí já se torna uma situação dramática, uma situação extremamente perigosa, as pessoas não notam, Muitos dos acidentes de tráfego, você vê aquela batida, não tem muita explicação. Quando não é uma grande imprudência, não existe muita explicação. Pode ter certeza que a grande maioria desses casos, a implicação, a causa está em alguma doença não esclarecida ainda. E a recomendação sempre é procurar um especialista e tomar medicação. Claro, a recomendação é que se mantenha um controle arterial adequado e é por isso que o pessoal do Detran, eu chamo a atenção, isso é muito bem feito. Eu, pelo menos, todas as vezes que eu for lá, eles medem minha pressão. Eu atendo muita gente no consultório que bateu e voltou, sabe? Eles vão fazer o exame e a pressão, às vezes, não é nem tão elevada assim e eles exigem um relatório médico ou então o controle da pressão para poder liberar a Carteira Nacional de Habilitação.